Bom, então vamos começar o capítulo 2, né, de cinemática, né? O capítulo 2 ele fala sobre mecanismos articulados, né? E também ele já começa a fazer análise de posição de mecanismos, né? Então essa é a parte inicial aí do capítulo 2. Então, para começar a estudar mecanismos articulados, o livro começa a estudar do mais simples, né? Que é o mecanismo de quatro barras, né? Então ele faz, nessa figura aqui, ele faz uma nomenclatura, né, uma padronização com a numeração das barras e a definição da barra de entrada e a barra de saída. Né? Então aqui ele descreve a barra 2 como sendo a barra de entrada, uma barra que ele chama de manivela, né? Que ele está mostrando aqui, ó, essa circunferência está mostrando a trajetória do ponto A, ou seja, a barra 2 é capaz de dar uma volta completa. A barra 3 é a biela, né, que é a ligação intermediária, e a barra 4 é a barra de saída. Aqui, pela trajetória do ponto B, eu consigo ver que a barra 4 é uma barra que oscila, né, e não dá a volta completa, ela não gira 360 graus. A gente já falou anteriormente, a gente vai estudar mais detalhado aqui no capítulo 2, que o que vai definir, né, se a barra é capaz de dar a volta completa ou se ela só vai oscilar é o comprimento das barras, né, e a posição onde cada barra está montada, né. Então existe um critério que permite definir qual que é a configuração resultante, que nós vamos ver daqui a pouco. Então ele começa, né, descrevendo, né, algumas características dos mecanismos articulados, né, e duas coisas importantes que ele fala está relacionado ao que o projeto, né, deve analisar, que é a existência de pontos mortos, né, nos mecanismos articulados e o valor do ângulo de transmissão. Tá? Então são duas coisas importantes para se analisar em qualquer projeto de mecanismo articulado. Né? Ponto morto, né? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? Ponto morto em mecanismo, né? Basicamente é um ponto onde a gente tem um alinhamento de barras que pode fazer com que o mecanismo trave, né? Então a definição que o livro coloca de pontos mortos, né? Então, o ponto morto ocorre quando a linha de ação da força acionadora tiver a mesma direção da ligação de saída. Né? Então, ou seja, quando a barra de saída estiver alinhada com essa linha de ação da força acionadora. O que é essa linha de ação da força acionadora? Basicamente é de onde está vindo, né, o movimento, o torque, né, a força que vai transmitir o movimento para a barra 4. Quem transmite, né, o movimento que vem lá da barra de entrada para a barra 4 é a barra 3, é a biela. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando a direção da biela estiver alinhada com a direção da barra de saída, eu posso ter um ponto morto. Né? Aqui nesse mecanismo ele desenhou o ponto morto nessa posição onde as barras estão tracejadas. Né? Então ele trouxe o ponto A para cá, o ponto A', né? De tal forma que a barra 3 está aqui, ó, do ponto A até o ponto B', e a barra 4 vai estar alinhada com ela. Né? Então, nessa posição, se eu tentar girar a barra 2 no sentido horário, a força, né, que a barra 2 vai estar transmitindo para a barra 3 está alinhada com a barra 4 e com o apoio, com o solo. Então, isso pode gerar um ponto que pode travar o mecanismo. Né? Se ele para nessa posição, para eu conseguir fazer ele entrar em movimento, eu vou ter que ter alguma coisa externa impulsionando, né, o movimento para ele iniciar, porque senão ele pode ficar travado. Né? E o ângulo de transmissão nada mais é do que o ângulo existente entre essas duas barras, a barra 3 e a barra 4, né? A barra intermediária e a barra de saída. Nessa figura do mecanismo aqui da direita, a gente consegue ver o que seria esse ângulo de transmissão. Né? Então, basicamente, o que ele vai fazer nessa figura é deduzir equações que permitam calcular esse ângulo de transmissão, né? E aí, o que ele faz para poder aplicar uma trigonometria aqui dentro é traçar uma diagonal. Então, ele traçou uma linha que sai do ponto A e vai até o ponto O4, né? Essa linha tracejada, chamou essa distância dessa diagonal de Z. Né? Tá um pequenininho aqui, mas está dando para ver. Ele chamou de Z o comprimento dessa diagonal. Aqui nessa figura, ele padronizou os comprimentos das barras pela letra R. Então, a distância do ponto O2 até o ponto O4 é o R1,
O comprimento da barra 2 é o R2, o comprimento da barra 3 é o R3 e o comprimento da barra 4 é o R4, né? Outros ângulos importantes que ele define aqui nessa figura são os ângulos θ. Então, cada barra vai ter o seu respectivo ângulo θ. Então, aqui a gente pode ver que a barra 2, né, o ângulo θ, ele tem sempre uma padronização na definição desse ângulo θ. Então, no ponto que você está analisando, você vai avaliar qual que seria o eixo x, né? Então, estarei marcando aqui o eixo x. E o ângulo θ, ele é medido no sentido anti-horário até a barra, até a posição da barra. Então, o θ2 está aqui, ó, do eixo x até a barra, né? Esse é o ângulo θ2. A barra 3 é a mesma coisa, aliás. Se eu traçar no ponto A a linha horizontal que representa o eixo x, o ângulo do eixo x no sentido anti-horário até a barra seria o θ3, esse ângulo pequenininho que está marcado ali, né? Na barra 4 a mesma coisa. Pego no ponto O4, traço uma linha que representa o eixo x, o ângulo, né, do eixo x até a barra no sentido anti-horário é o ângulo θ4, né? Então, os ângulos θ representam ali a posição de cada uma das suas respectivas barras, né? O ângulo de transmissão né, como a gente já falou, é o ângulo existente ali entre a barra de saída e a biela, né? E quando eu tracei essa diagonal, eu criei mais dois ângulos, né? Esse ângulo beta, né, que está marcado aqui, e o ângulo alfa, né? Veja bem que a definição desses ângulos, o alfa é o ângulo da barra de saída até a diagonal Z. E o beta é o ângulo da linha de centro comum, né, O2, O4, até a diagonal Z, né? Esse é o ângulo beta aqui, ó, tá? E aí o que ele vai fazer nessa figura é aplicar uma regra trigonométrica, né? Ele vai aplicar lei dos cossenos, né? Como esses dois triângulos que foram criados são triângulos quaisquer, então ele aplica a lei dos cossenos, né? Para poder calcular esses ângulos, né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer, aplicando então lei dos cossenos primeiro nesse triângulo aqui de baixo, né? Que é O2, O4, A, né? Para calcular a diagonal Z, então vai ter Z ao quadrado, né? É igual, aí você vai ter os quadrados dos outros dois lados, né? Então, R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado, né? Se fosse um triângulo retângulo, pararia por aqui, Pitágoras, né? Mas como é um triângulo qualquer, então tem menos, né? 2 vezes R1 vezes R2, que são os dois lados que estão do lado direito da equação, multiplicado por cosseno, é a lei dos cossenos, né? Do ângulo existente entre esses dois lados, R1 e R2. Entre R1 e R2 é o ângulo θ2, então cosseno de θ2, né? Relembrando aí para quem tinha esquecido a lei dos cossenos, né? E depois ele faz a mesma coisa para o outro triângulo, o triângulo ABO4, né? Para calcular também a diagonal Z ao quadrado. Então, Z ao quadrado vai ser R3 ao quadrado mais R4 ao quadrado menos 2 vezes R3 vezes R4 multiplicado pelo cosseno do ângulo existente entre R3 e R4, que é o ângulo de transmissão, né? Então, quando eu estiver resolvendo um problema, fazendo análise de posição de mecanismos, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a geometria do mecanismo ela é dada pelo enunciado do problema. Então, ou seja, as dimensões das barras R1, R2, R3 e R4 vão ser fornecidas pelo enunciado, né? E o ângulo de entrada, ou seja, o ângulo da barra de entrada, que é a barra 2, ou seja, o θ2, também ele é dado, né? Que a partir daí você consegue fazer uma análise de posição do mecanismo, né? Então, ou seja, nessas duas equações, a única incógnita que eu tenho é o ângulo de transmissão. Então, basta eu isolar o ângulo de transmissão que eu consigo calcular, né? Achar uma equação para calcular. E essa equação é exatamente isolando o ângulo de transmissão, deixando em função do z ao quadrado, né? E eu consigo calcular quanto que vale esse ângulo de transmissão, tá? E aí uma observação importante para que a gente tenha a fazer é o seguinte: esse ângulo de transmissão ele é dado por uma equação que é arco-cosseno, né? Cosseno menos 1. Então, ou seja, se eu for lembrar daquela circunferência trigonométrica, né? Vamos desenhar ela no cantinho aqui, a minha circunferência trigonométrica, nós temos que
o cosseno ele é avaliado na direção horizontal e o seno na direção vertical, né? Então, se eu pegar um ângulo qualquer aqui, né, que vai me dar um valor de cosseno, né, que é esse valor de cosseno, eu tenho dois ângulos, né, que atendem a esse valor. Se eu pegar um ângulo que está lá no quarto quadrante, né, ele também vai atender a esse mesmo valor, né? Então, eu posso ser esse ângulo pequenininho, né, ou o ângulo total, né, aqui, ó, o 360 menos o ângulo pequenininho, né? Então, a princípio a gente pode pensar, mas espera aí, existem dois ângulos diferentes de transmissão, né, no qual eu consiga montar esse mecanismo? Então, primeira coisa, olhem para essa figura do mecanismo e me respondam. Existe duas configurações possíveis para eu montar esse mecanismo, tendo como dado de entrada o comprimento das barras e o ângulo θ2. Então, o ângulo θ2 já está definido. A posição da barra 2 já está definida, não pode mudar. Tem como montar a barra 3 e a barra 4 numa posição diferente dessa que está montada? E aí pensem um pouquinho aí, dê uma pausa no vídeo e pensem um pouquinho. A resposta é o seguinte, eu posso montar colocando a barra 3 e a barra 4 espelhada em relação à diagonal Z, né? Em relação a essa diagonal Z. Né? Aí ficaria mais ou menos assim, ó, fazendo um esboço aqui, ó, né? Como se a barra 3 viesse para cá, o ponto B tivesse aqui e a barra 4 tivesse para cá, né? Aí o ângulo de transmissão seria esse ângulo aqui, ó, né? Esse ângulo total aqui seria 360 menos o valor interno, né? Por isso que existem dois ângulos possíveis que atendem a essa equação, né? Cada um representa uma configuração de montagem possível para o mecanismo, tá? Uma coisa que eu posso pensar é o seguinte, qual que seria a diferença prática de montar o mecanismo nessa posição que estava desenhado ou nessa posição que eu desenhei aqui em vermelho? E aí vocês podem pensar um pouquinho também, né? A resposta é bem simples, né? Na configuração de montagem que foi desenhada pelo livro, se eu girar a barra 2 no sentido horário, a barra 4 também vai girar no sentido horário, ou seja, eu mantenho o sentido de rotação, entrada e saída. Da configuração que eu desenhei em vermelho, se eu girar a barra 2 no sentido horário, a barra 4 vai girar no sentido anti-horário. Nessa configuração de montagem, eu estou invertendo o sentido de rotação, né? É uma característica interessante, né, de um mecanismo aí articulado, né? E aí é o seguinte, além desse ângulo de transmissão, né, que é importante a gente calcular, porque quando eu estiver avaliando o mecanismo, eu posso deduzir essa equação e resolver ela para um ciclo completo do mecanismo. Fazendo isso, eu consigo calcular todos os valores que o ângulo de transmissão vai assumir ao longo do movimento. Então, se esse valor chegar próximo de 180 graus ou próximo de 0 graus, é uma evidência de um ponto morto, né? E aí eu tenho que tomar cuidado para evitar que o mecanismo pare nessa posição, tá? Muitas vezes ele pode até passar por essa posição, mas ele não pode parar, porque se ele parar, ele pode travar naquela posição, tá? E aí, além de determinar a equação para calcular o ângulo de transmissão, ele também aproveita, né? Aplica novamente a trigonometria para achar equações para calcular os ângulos da barra de saída, a barra 4. Então, o meu objetivo é calcular o ângulo θ4. Para calcular o θ4, eu tenho que calcular primeiro o alfa e o beta, né? Então, essa equação aqui ele conseguiu obter aplicando, né, também lei dos cossenos para calcular o R3, ele envolve o cosseno de alfa, né? Depois ele faz a mesma coisa nesse triângulo aqui de baixo para calcular o R2 e ele vai ter o ângulo beta para poder encontrar. E aí, sabendo o valor do alfa e do beta, né, se eu tiver o somatório desses três ângulos, vai me dar 180 graus. Então, o θ4 vai ser 180 graus menos o somatório de alfa mais beta, né? E uma coisa importante, o alfa e o beta também vão variar de acordo com essas duas posições que eu tenho de montagem, né? Essas duas configurações de montagem possíveis. Então, obviamente que aqui eu teria dois valores possíveis para alfa
e 2 valores possíveis para beta, né? Na hora de eu jogar nessa equação do θ4, né, com 2 valores para alfa e 2 valores para beta, eu teria uma combinação de 4 valores diferentes para θ4. E na verdade eu não tenho 4 valores de θ4, são só 2, né, para as duas configurações de montagem. Então o que acontece aqui? O que acontece, que o livro explica, né, que aqui ele está resumido, né, eu vou explicar, mas depois vocês podem ler lá no livro, né, que ele detalha isso também, que o ângulo beta ele tem que seguir a mesma ordem de grandeza do ângulo θ2. Por quê? Porque o ângulo beta ele é definido em relação à linha diagonal, né? Então é a linha de centro comum em relação à linha diagonal, a Z. Então, se a barra 2 estiver no lado de cima, né? Ou seja, se o valor de θ2 estiver entre 0 e 180, o valor de beta também tem que estar entre 0 e 180. Se o valor de θ2 estiver passado de 180 graus, ou seja, se ele estiver entre 180 e 360 graus, o beta vai estar para o lado de baixo também. Então ele também vai estar entre 180 e 360 graus, né, por definição. Então o que acontece? O valor do beta, eu só vou poder usar um dos dois valores que eu encontrar, né, de acordo com o valor do ângulo de entrada θ2. O outro valor eu simplesmente desprezo, tá? Eu jogo ele fora. Então, consequentemente, na hora que eu for calcular o θ4, eu vou ter dois valores possíveis para o alfa, mas para o beta eu só vou ter um. Então, eu vou ter os dois valores de θ4 possíveis, tá? Para explicar isso mais detalhado, né, o livro resolveu um probleminha, né? Aqui está mostrando, né, a figura com a segunda configuração de montagem, né? Então aqui dá bem claro para vocês verem, né, a diferença das duas configurações de montagem, né, o desenho na escala certinha e os ângulos, né, o que isso impacta na variação dos ângulos, tá? Aqui também tem uma figura que ele mostra uma amplitude de variação do ângulo de transmissão. Então ele pegou essas duas posições tracejadas, né? Então aqui ele mostrou a posição A' e o A duas linhas, né? Então ele tem os valores ali do ângulo de transmissão, né, nas duas posições, e ele cita no livro que o ideal é que no projeto do seu mecanismo o ângulo de transmissão varie entre 30 e 150 graus, né? Ou seja, que ele não se aproxime nem de 0 graus e nem de 180 graus para evitar a existência desse ponto morto, né? E aí ele resolve o exemplo 2.1, né? Que ele pega lá, para o mecanismo de 4 barras abaixo, né, calcule o ângulo de transmissão e o ângulo de saída, θ4, para um θ2 igual a 60 graus. Então repare que o comprimento das barras foi dado, né, ali, ó, R1 é igual a 7, R2 igual a 3, R3 igual a 8 e R4 igual a 6 polegadas. O θ2, 60 graus. Então ele pediu para você analisar e calcular os ângulos, né, o ângulo de saída θ4, né, e o ângulo de transmissão. Então é basicamente aplicar aquelas equações que a gente acabou de ver, né? Então, julgando na equação para calcular o comprimento da diagonal, né, o z, né, ele achou que o z ao quadrado vai dar 37, né, logo a raiz quadrada vai dar esse valor. Ele joga na equação para calcular o ângulo de transmissão, né? Ele achou um valor de mais menos 48,986. Esse mais menos aqui, gente, ele está querendo dizer o seguinte: lembra que a gente comentou que o ângulo é medido sempre no sentido anti-horário em relação ao eixo x? Então, o ângulo, quando ele é medido no sentido anti-horário, ele tem sinal positivo. Se eu medir ele no sentido horário, ele vai ter sinal negativo. Então, na verdade, os dois ângulos aqui, ó, um ângulo seria mais 48,986 e o outro seria menos 48,986, né? Ou seja, eu poderia escrever de uma forma diferente. Poderia ser um ângulo 48,986 e o outro ângulo eu poderia colocar 360 menos esse valor, né? Que daria um valor de 310 e uns quebradinhos, né? Seria uma outra forma de representar, tá? Então esse sinal negativo quer dizer o segundo valor que ele encontrou girando ali no sentido contrário, né? O ângulo alfa ele jogou na equação para poder calcular. Esses são os dois valores que ele encontrou, né? Então mais menos 82,917. Na sequência ele jogou para calcular o ângulo beta. Então no ângulo beta ele também achou dois valores, mais menos 25,986
285. E aí, lembrando, né, o que a gente acabou de falar, que o ângulo beta tem que seguir a mesma ordem de grandeza do ângulo de entrada, θ2. Então, o enunciado do problema me falou que o θ2 vale 60 graus. Então, obviamente que eu vou ter que pegar, ou seja, o θ2 está entre 0 e 180. Então, o valor negativo do ângulo beta eu vou simplesmente descartar. Eu só vou usar o valor positivo que está entre 0 e 180, né? Como está o θ2. Então, o beta vai valer mais somente o valor positivo, 25,285 graus, né? E aí, jogando na equação para calcular o θ4, eu vou ter os dois valores possíveis do alfa, mas o beta apenas um valor. Então, jogando e fazendo as contas, eu vou achar o valor de θ4 para uma configuração de montagem 71,798 graus, para outra configuração de montagem 237,632 graus. Tá? Então, basicamente, jogar valores aí nessa equação e comprovar aí como é que ela funciona, né? E aí, logo depois o livro começa a descrever, né, qual que é o critério que a gente pode usar para avaliar qual que é a configuração de mecanismo resultante, né? Então, ali, ó, de acordo com o comprimento, né, e a posição de montagem das barras de um mecanismo de 4 barras, o mecanismo poderá assumir 3 configurações distintas. Então, vamos ver a configuração que ele usa aqui, ó. A primeira configuração seria quando tanto a barra de entrada quanto a barra de saída, a barra 2 e a barra 4, são capazes de dar uma volta completa, como está mostrado aqui nessa figura, né, a figura B. Nesse caso, eu vou ter tanto a barra 2 quanto a barra 4 sendo chamada de manivela. Então, eu tenho um duplo manivela, né? Outra configuração de montagem é quando tanto a barra de entrada quanto a barra de saída não conseguem dar uma volta completa, só conseguem oscilar. Né? Nessa figura do livro não tem essa opção, então eu coloquei uma figura à parte aqui. Ó. Então aqui está mostrando a linha tracejada, seria a trajetória que cada uma das barras teria. Nenhuma das duas consegue dar uma volta completa. Então ela recebe o nome de balancim. Então se as duas estão trabalhando como balancim, então é um duplo balancim, né? Existe uma outra configuração de montagem que seria equivalente à letra A ou também à letra D de dado, onde aqui, por exemplo, a barra 2 ela consegue dar uma volta completa, mas a barra 4 ela só consegue oscilar. Então eu tenho manivela balancim, tá? A letra A e a letra D são manivela balancim, a letra C e a letra B são duplo manivela, tá? E essa figura aqui da direita, um duplo balancim. Como é que eu faço para determinar qual que é a configuração resultante? E aí existe essa lei de Grashof, né? Grashof foi o primeiro cara que conseguiu analisar, interpretar e criar esse critério aí para poder determinar qual que é a configuração resultante, tá? Reparem que ele é bem simples, tá? Não é agora, depois que ele fez essa análise, se torna simples, né? Mas o que ele observou? Então vamos dar uma analisada no que é a lei de Grashof. Então ele escreveu: se há movimento de rotação relativa entre duas ligações de um mecanismo de 4 barras, então isso vale para mecanismo de 4 barras. A soma dos comprimentos da maior e da menor ligação não pode ser maior do que a soma dos comprimentos das outras duas ligações. Então o que ele reparou? Se ele pegar o comprimento da maior barra e somar com o comprimento da menor barra, essa distância não pode ser maior do que o somatório do comprimento das outras duas. Se isso for verdade, eu consigo ter aquelas 3 configurações distintas. Se isso daqui não for verdade, eu só consigo ter uma configuração, que é o duplo balancim, tá? Que na maioria das vezes é o menos utilizado. Então, por isso que para mecanismos de 4 barras, ele padronizou que o mecanismo de 4 barras teria que respeitar essa lei que ele postulou, né? E isso é usado, né, pelos livros aí de cinemática e dinâmica, né? Então, para poder transformar essa lei numa equação, ele usou letras para representar o comprimento das barras, né? Então, aqui, ó, o comprimento da menor ligação, da menor barra, lembrando que o solo também é avaliado, né? Ele chamou de S, provavelmente usou a letra S de small, né? Menor, né? Ou pequeno.
O comprimento da maior ligação, ele usou L, provavelmente devido à palavra, né, a tradução de maior, large, né, em inglês, então ele deve ter usado essa letra, provavelmente. E o comprimento das outras duas ligações, ele colocou P e Q, né? E aí, transformando isso numa equação, o que ele tem? Ele me falou que se eu somar o comprimento da maior e da menor barra, esse comprimento não pode ser maior, ou seja, tem que ser menor ou igual ao somatório do comprimento das outras duas, P mais Q. Então, se isso for verdade, eu tenho essas 4 possibilidades aqui, ó, tá? O livro ele ainda coloca separado, né? Ele coloca L mais S menor do que P mais Q, depois uma outra condição que seria o L mais S igual a P mais Q, tá? Basicamente, o L mais S igual a P mais Q seria uma dessas figuras que estão mostradas aqui anteriormente, ó. Essa figura aqui, ó, que é chamada de quadrilátero articulado, seria aquela condição. Por exemplo, o comprimento da barra 2 é igual ao comprimento da barra 4 e o comprimento da barra 1, né, do solo, a distância entre O2 e O4, é igual ao comprimento da barra 3. Então, cai naquela situação. Isso daqui é chamado de quadrilátero articulado, né? Aqui eu já posso ver que o resultante vai ser um duplo manivela, tá? Mas aí, quais são as configurações possíveis? Então ele descreve. Eu vou ter um manivela balancim. Em qual situação? Se S, quem que é S? S é a menor barra, né? Se a menor barra for a barra de entrada e qualquer ligação adjacente for fixa, for o solo, né? Então, basicamente, seria essa letra A, né, da figura, a primeira situação aqui, ó, né? A barra 2 é a barra de entrada, né? E o solo está adjacente a ela, né? Então, eu vou ter um manivela balancim, tá? A letra B, ela é muito parecida com a letra A, tá? Mas o livro descreve ela. Basicamente, é pegar esse mecanismo e espelhar ele. Eu também vou ter um manivela balancim se a menor ligação for a barra de saída, for o seguidor. Basicamente, eu vou pegar aquele mecanismo da letra A e espelhar ele, tá? Outra situação, eu vou ter um duplo manivela se a menor ligação for o solo, tá? Também lá na figura eu posso observar isso. A letra C, repare aqui, ó, entre todas as barras, a menor distância é a distância de O2 até O4. Então, eu consigo ter as duas barras são capazes de dar uma volta completa, né? Ou seja, a menor ligação seria o solo. E o duplo balancim, que seria a quarta condição, seria essa daqui, ó, onde a menor ligação é oposta ao solo, ou seja, a biela. Toda vez que a biela for a menor ligação, eu vou ter um duplo balancim, tá? Que é essa condição letra D de dado aqui, ó, né? Duplo balancim se a menor ligação for a biela. Então, de acordo com a posição da menor barra, eu consigo saber facilmente qual que é o menor, qual que é a configuração resultante do mecanismo de 4 barras, ok? E complementando isso, né, que a gente está falando, se eu não respeitar a lei de Grashof, né, ou seja, se o L mais S for maior do que P mais Q, obviamente a condição resultante que eu falei é o duplo balancim, né? E aí o livro cita que não são classificados, né, como mecanismos de Grashof, né? Ou seja, não justifica você projetar um mecanismo de 4 barras para que isso aconteça, porque você não vai conseguir ter as possibilidades do mecanismo de 4 barras, né? Você vai ficar preso ao duplo balancim. E para a grande maioria das aplicações de um mecanismo de 4 barras, o duplo manivela ou o manivela balancim é muito mais utilizado do que um duplo balancim, tá? Então, basicamente, isso que ele descreve lá, tá? E é muito interessante vocês pegarem para ler toda essa teoria que ele fala, né? Para complementar tudo isso que a gente viu aqui, ok?